Capítulo 2. Quem procura um processo de coaching? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Mateus 9, 12 e 13. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10, 10b. Os que procuram para um processo de coach geralmente são pessoas que buscam um processo estruturado para alcançar objetivos. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. O processo de coaching não é feito para as pessoas perfeitas. O processo de coaching é fundamentalmente proposto por Jesus àquelas pessoas que se reconhecem como necessitadas. Maridos, esposas, filhos, profissionais, amigos, que sentem que internamente existe uma luta de duas naturezas. Estas duas naturezas certamente geram uma pessoa com um destes três comportamentos: o homem natural, o homem carnal ou o homem espiritual. E ainda assim é possível viver os três comportamentos ao longo da vida. O homem natural, aquele que ainda não atua com o coach dos coaches. O homem que não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 2 Coríntios 2,14. No grego significa psuchichos, o homem natural. Este é aquele que ainda não foi regenerado, não nasceu da água e do Espírito Santo. Romanos 8,9. Portanto, sem discernimento espiritual, sem a mente de Cristo. 2 Coríntios 2, 14 e 16. O homem natural tem a vida que o seu próprio eu decide ter. Os princípios de Jesus, aos olhos do homem natural, sejam espirituais, humanos, filosóficos ou o que seja, são simplesmente palavras humanas escritas por homens. Viver como o homem natural significa viver a privação do relacionamento íntimo e contínuo com Deus e todos os resultados obtidos através dessa experiência. Sofre dificuldades em várias áreas da vida, nunca terá a felicidade plena, nunca terá a paz que Jesus oferece. Dificilmente será uma pessoa completamente feliz. Ao longo da vida terá dificuldades para superar dificuldades no casamento, no relacionamento com os filhos, na área profissional, sentimental e etc. Sempre terá dentro de si algo faltando. A escolha em não construir um relacionamento com Deus é passar pela privação de ser sondado por Ele e passar pelo processo de que Deus traz à tona tudo aquilo que devemos melhorar, crescer, apagar, deixar para trás, tratar e etc. Ter o Espírito Santo habitando em nós é como se tivéssemos o coach dos coaches dentro de nós em tempo real, nos apoiando, suportando, clarificando, ajudando-nos a discernir a decisão que temos que tomar. Quem não possui o discernimento do Espírito, ou seja, anda pelas próprias decisões sem o suporte de Deus, terá uma vida incompleta. O homem carnal, aquele que já recebeu o coach dos coaches, mas não o tem o tempo todo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições para isso. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Pois, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos,
1 Coríntios 3, 1, 3, o qual Paulo menciona em 1 Coríntios 3, 1, 4, é o crente que ainda não é maduro, mas é espiritualmente menino, imaturo. Sim, Coríntios 3, 1. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 22 e 25. Crucificar a carne é um processo diário. É como entendermos nosso funcionamento como algo complexo e que precisa de cuidados a fim de que não se acidente, não se machuque, não perca rendimento, não corra riscos capazes de perder ou adiar resultados importantes. Vimos que o funcionamento de uma fábrica, de uma empresa, depende muito de processos internos capazes de reduzir e minimizar os riscos a quase zero. A metodologia utilizada por estas empresas são as mais avançadas em termos de gestão, a fim de crescer em qualidade e desempenho. O cristão carnal pode ser comparado a uma empresa com todo o potencial interno de sucesso, porém que não trabalha com os critérios de alavancar seu desempenho ao máximo em termos de produtividade e qualidade. Perde oportunidades, adia o futuro, se prejudica através da própria negligência. O processo de ISO 9000 é um grupo de normas técnicas que estabelece um modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que seja o tipo ou dimensão. Você já deve ter ouvido falar sobre isto. A função da ISO é de promover a normatização de produtos e serviços para que a qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada. Decidir viver pelos princípios de Deus é se submeter às normas de Deus, que tem por função fazer com que possamos viver neste mundo um processo de crescimento e melhoria permanente, dia a dia. É normal que uma pessoa recém-convencida, dentro do processo de conhecer a Deus, tenha atitudes primárias, não correspondentes aos princípios de Deus. Isto pode até ser considerado normal. Esta pessoa acabou de chegar, está passando ainda pelas primeiras aulas e se adaptando ao novo processo. O cristão carnal não é este. O que estou falando são de pessoas que já passaram por um processo inicial e primário, já têm conhecimento dos princípios, sabem como devem viver e proceder, porém não o fazem. Não tomam decisões radicais solicitadas e contidas no manual ISO 9000 de Deus, a Bíblia. Assim, eles sofrem consequências que ainda contribuirão para que desanimem e regridam na sua maneira de servir a Deus. Resultados negativos geram frustrações. Quando Jesus apresenta seus princípios de coach, e vou apresentar ao longo do livro, ele precisa, como premissa básica, que passemos pela renovação da nossa mente. Isso quer dizer um processo de confiança onde ele irá apresentar uma nova maneira de se viver. Ele não esconde a realidade. No mundo tereis aflições, porém aconselha: tende bom ânimo, foi assim que venci o mundo. Eu te digo, leitor, se fizermos o mesmo, também venceremos. Até o final deste livro, você vai aprender conceitos que me ajudaram a vencer, a me tornar Head of Sales para a América Latina em uma empresa israelense de software. As normas ISO 9000 de Deus estabelecem requisitos que nos auxiliam na melhoria dos processos internos do nosso eu,
a fim de que possamos ter uma nova vida, uma vida abundante. Estes requisitos, se seguidos, melhoram nossa capacidade de relacionamento humano. Dá-me uno faz com que criemos uma atmosfera boa e favorável para que possamos conviver em harmonia. Traz a satisfação de convivência com nossos entes queridos, amigos, colegas e irmãos, proporcionando assim o aumento da nossa qualidade de vida. Essas requisições de Deus geram resultados em qualquer tipo de ser humano, família, igreja, empresa ou qualquer outro segmento distinto da vida humana. A adoção dessas normas traz vantagens para todos nós, fazendo com que vivamos uma vida prazerosa, produtiva e aumenta nosso valor diante da sociedade, através da credibilidade que conquistamos, tendo uma vida honrada e reta diante de Deus e da sociedade. Nos coloca diante das oportunidades da vida de maneira competitiva e no mínimo justa, a fim de enfrentarmos todas as aflições do mundo. As aflições continuarão fazendo parte, porém apitando menos em nossos pensamentos. Decida viver de maneira plena para Deus, obedecendo suas normas, pois quem criou o ser humano entende muito bem de como ele pode viver de maneira excelente, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos 8:6. O homem espiritual, aquele que foi regenerado e possui o coach dos coaches atuando em tempo real. Este é o homem regenerado pelo Espírito, o que nasceu de novo, o que é nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Assim ele deixa a mente antiga para trás e passa a trabalhar com um novo conceito, uma nova esperança, uma nova visão, uma nova mente, a mente de Cristo. O principal processo do homem espiritual, e posso dizer vencedor, é o processo de renúncia. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele só disse não. Vencer no mundo espiritual significa dizer não. Muitas pessoas até alcançam um nível espiritual apto a levá-lo a alcançar seus objetivos, porém não conseguem se manter. Muitos conseguem sair da circunstância em que se encontram, porém não se mantêm fora dela por muito tempo. O processo de coaching é um passo importante e uma metodologia de vida permanente que te leva a manter a constância. Se manter no seu estado espiritual excelente é levantar-se todos os dias com objetivos, seguindo uma estratégia e com tática de avançar e vencer. Uma das coisas que me faz manter meu estado espiritual em primeiro lugar é me sentir não merecedor de fazer parte do reino de Deus. É me sentir constrangido de que o amor dele me alcançou quando eu estava no meu maior nível de pecador. Me sentia culpado, triste, com baixa autoestima por não ter forças de controlar minhas atitudes e diariamente desagradar a Deus. Porém, em um dia de encontro com Deus e seu povo, ele me resgatou. Uma outra coisa que me mantém a servir a Deus com integridade é saber da minha responsabilidade de guiar minha família ao reino de Deus e ser um testemunho vivo em todas as áreas da minha vida. Eu tenho minha vida baseada em 3 pilares: Deus, família e trabalho. No trabalho, tenho suficiente experiência hoje de entender que muitas vezes adiei meus resultados por estar afastado ou não o suficiente próximo de Deus, de uma forma que as coisas não aconteciam de forma natural. Decidi então trabalhar no processo de constância, renúncia.
Renunciei à convivência com muitas pessoas. Renunciei a maus hábitos e prazeres da carne, mesmo que mínimos, a fim de servir ao Senhor em todos os sentidos. Se não podemos renunciar a um tipo de música, um tipo de roupa, um tipo de prazer carnal, não somos capazes de demonstrar nosso amor por Deus. O processo de coaching, ela demonstra que, para se atingir as metas, o reino de Deus, às vezes temos que fazer como Jesus disse ao jovem rico: vá, vende tudo e me segue. Jesus estava me dizendo: tire do seu coração coisas prioritárias que são concernentes a este mundo e foque no meu reino. Me segue, segue minhas metas e objetivos, os quais você acumulará um tesouro no céu. Ter foco não significa apenas mirar em um único alvo. Significa tirar todas as coisas que te atrapalham do seu foco. Assim você vai estar apto a servir a Deus. Homem espiritual, mais constância é igual a progresso permanente.